Mercado cripto está em queda, sangrando. Mas quando você olha para o Bitcoin abaixo de 90 mil dólares, Ether abaixo de 2.400 dólares e a Solana abaixo de 140, duas perguntas vêm à mente. Primeiro, o que está acontecendo? Será que chegamos no final de ciclo? E segundo, é hora de comprar ou realmente tem que vender tudo e correr para as montanhas? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar que no dia 10 de março, o Fábio Fares fará uma masterclass gratuita sobre patrimônio blindado, mostrando o poder da moeda forte. Ao longo do ano passado, ficou muito óbvio que deixar todo o seu patrimônio aqui no Brasil não é algo interessante. O dólar se valorizou 27% contra o real. Se pega esse dólar investido no S&P 500, o ganho composto chegaria próximo de 60%. Ah, Bruno, mas foi só um ano, então vamos pegar a média dos 10 anos. O S&P sobe mais ou menos 12% ao ano, enquanto o dólar sobe mais ou menos 10% ao ano contra o real. No composto dá um pouco mais de 22%, ou seja, seu patrimônio ele duplica a cada período de 4 anos. Então, para você que quer aprender mais sobre como se investe no exterior, fica a dica para que você assista essa Masterclass, como eu comentei, é gratuita, basta se inscrever no link aqui na descrição. Lembrando que após a Masterclass, para quem quiser aprender mais, muito mais, diga-se de passagem, a gente abre inscrição para o Viver de Renda no Exterior. Um curso focado em te ensinar a investir internacionalmente, não importa aonde você viva. Pode ser aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Austrália, no Oriente Médio. Já tivemos alunos de mais de 60 países e todos aprenderam a investir e também como funcionava a parte dos impostos para o seu caso específico. Então, principalmente para você, brasileiro que deixou o país, está vivendo em outro local, tem passivos em moeda forte, mas não tem ativos em moeda forte porque não sabe investir, tem medo do imposto, esse curso é especialmente útil. Agora, voltando ao assunto do vídeo, essa recente turbulência no mercado, ela tem uma batida muito diferente do final do ano que nós tivemos em 2024. Após a eleição do Trump, o mercado cripto ele decolou. Começando o governo, a gente pensou, caramba, pode vir uma reserva estratégica, será a primeira vez que a gente tem um presidente americano que não será contra o Bitcoin, ele será a favor de Bitcoin e outras criptomoedas. Até lançou sua própria meme coin, falaremos disso aqui no vídeo. No entanto, se a gente pega o desempenho do Bitcoin, desde janeiro ele está recuando quase 20%. E parte desse recuo se deve à postura combativa que o Trump tem, tanto contra rivais, como também aliados políticos dos Estados Unidos, com a questão das tarifas, por exemplo. O mais recente capítulo veio novamente com a questão de tarifas contra Canadá e México, países que são altamente dependentes do comércio com os Estados Unidos. Inclusive, eu fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Inicialmente, o Trump tinha colocado as tarifas, depois ele cedeu para conseguir mais segurança em ambas as fronteiras e agora ele falou que as tarifas seguirão como programado. Essa informação pegou o mercado de surpresa e o grande ponto é que isso não afeta só o mercado cripto, afeta o mercado tradicional também, que é o medo de uma inflação mais alta nos Estados Unidos. Porque se você começa a deixar aquilo que os americanos importam mais caro, talvez eles comecem a consumir do mercado interno, mas eles não consumiam antes porque o interno era mais caro do que o externo. De modo que a gente vai ver preços mais altos na cesta de consumo do americano. Isso se reflete numa inflação mais alta e a postura de um banco central, que nos Estados Unidos também é independente, assim como é no Brasil, há mais tempo do que aqui, logicamente, aqui é recente, é de, ao ver uma inflação mais alta, os juros poderiam ficar mais altos por mais tempo, talvez até se encerrasse o recente ciclo de queda de juros que começou nos Estados Unidos por conta dessa dinâmica. Isso tira a liquidez dos mercados, inclusive do mercado cripto. E aí, se não bastasse esse ponto, envolvendo política, nós também tivemos um evento adverso no mercado de criptomoedas, que foi o hack que a corretora Bybit, que é a segunda maior do mundo. Parece haver uma maldição em torno da segunda maior, né? Quando a FTX era a segunda maior, quebrou. Bybit virou a segunda maior, foi hackeada. E não foi qualquer hack, foi um hack de 1,5 bilhão de dólares. Até o momento, esse é o maior hack da história. E vale frisar o até o momento, né? Porque não sabemos o futuro. Isso joga desconfiança sobre corretoras, tanto as centralizadas quanto as descentralizadas, porque é histórico também de hacking protocolos. E aqui eu aproveito para lembrar o que eu sempre digo, né? Not your keys, not your coins. Corretora você usa para comprar e vender criptomoedas. Não use como carteira. Quer realmente segurar o Bitcoin ou outras moedas? Passe por uma cold wallet. Ah, Bruno, eu só quero ganhar realmente com a evolução dos preços. Para as maiores moedas, talvez seja melhor você comprar um ETF, então. Pelo que se sabe, parece que esse hack foi realizado pelo Lazarus Group, que é um grupo ligado ao governo da Coreia do Norte, altamente especializado nesses ataques cibernéticos sofisticados. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles já foram também responsáveis por um hack na Stake de 40 milhões de dólares, na bridge da Harmony foi um hack de 100 milhões, na Atomic Wallet 100 milhões, e o antigo maior hack do mundo na rede Ronin, que era aquela do jogo Axie Infinity, que bombou no último ciclo, foi um hack de 622 milhões. Todos esses agora ficaram pequenos, próximos do 1,5 bilhão. E aí que vem um ponto interessante, né? Quando saiu o hack e aí começaram a apontar que estavam ligando a um certo grupo, eu pensei, pô, legal isso, porque se você consegue ligar uma pessoa, você vai dissuadir os atacantes de fazerem algo parecido, já que na blockchain você tem esse tipo de rastro.
rastro. Exceto quando esses atacantes são ligados ao governo da Coreia do Norte, um país comandado por um ditador que tem armas nucleares. Então não há muita dissuasão para você fazer com aquele país. E vale dizer que esse valor, 1,5 bilhão, próximo do PIB da Coreia do Norte, que gira em torno de uns 40 bilhões de dólares, e ele é relevante, né? Ele ficaria em torno de quase 4% do PIB, 3 alto. Poxa, Bruno, eu tenho criptomoedas lá na Bybit, o que eu deveria fazer nesse caso? Como eu já disse antes, você não deveria ter esse volume guardado lá. Corretora é para compra e venda. Agora, parece que a Bybit não terá problemas maiores. Teve esse grande hack, poderia ter realmente o saldo comprometido, mas a Binance e a BitGet emprestaram 50 mil Ethers, o que dá cerca de 140 milhões de dólares, justamente para que a Bybit ela possa honrar os saques e dar liquidez para aqueles investidores que, antes tarde do que nunca, viram que não é legal deixar as criptomoedas numa corretora. Afinal, é um ponto centralizado muito mais compensador para que você tenha ataques em comparação com a carteira de investidor tradicional. Você vai ter algumas poucas criptomoedas, na média isso que acontece. Enquanto essas empresas que têm muitas, sempre são foco de hackers altamente especializados, muito inteligentes, no caso do Lazarus Group, financiados por um governo e com histórico bem sucedido de ataques do mesmo tipo. E o interessante é que quando saiu a notícia do ataque, o mercado já começou a cair. E aí nós temos um movimento de retroalimentação, porque o mercado cai, você tem liquidação de um monte de gente, você tem ETFs, fundos vendendo, o mercado cai mais, então no movimento que se retroalimenta. Se a gente pega, por exemplo, o caso dos ETFs de Bitcoin, nas 2 últimas semanas nós tivemos saída de $1 bilhão dos ETFs. Então, no dia de ontem, foram 500 milhões que deixaram o mercado. Colocando essa manchete aqui na tela, veja que foi a segunda maior saída do ano até o momento. E se para o Bitcoin o mercado não está legal, para as altcoins está pior ainda. Afinal de contas, as altcoins são Bitcoin com beta. Se ele sobe, elas costumam subir mais. Pelo menos era o costume no ciclo anterior, nesse ciclo não está tanto assim. Agora, quando ele cai, elas caem mais. E aí também já gravei vídeo sobre isso, falando da meme coin que o Milei ajudou a lançar, mas eu não explorei muito a temática da meme coin do Trump. E ela foi um sinal desse esgotamento do mercado. Ela foi lançada, ela tirou liquidez de vários outros protocolos, não trouxe dinheiro novo, por exemplo. Foi o pessoal vendendo o que estava na carteira para comprar aquilo. Subiu muito para logo depois cair com o lançamento de outra meme coin, dessa vez da primeira-dama da Melania Trump. E aí com esse sentimento de que é cada vez mais fácil você lançar um protocolo e tirar dinheiro do mercado, nós tivemos outros lançamentos envolvendo presidentes, como foi o caso do Milei, ainda que pelo que parece, né, ele falou que não sabia muito bem o que estava fazendo, mas enfim. No final o resultado foi o lançamento bem sucedido para quem lançou, mal sucedido para quem comprou aquele token confiando no tweet do Milei. Além disso, países africanos também lançaram meme coins, as pessoas estão lançando a rodo. Agora a trajetória é sempre a mesma. Quando o lançamento é bem sucedido, elas sobem bastante, geralmente de maneira rápida, e depois elas começam a cair, muitas vezes de maneira vertical no início, e depois elas vão sangrando lentamente até chegarem a valores muito baixos. Algumas bem próximas de zero, embora no mercado cripto você possa ter 0,000 um monte de números depois, então nunca chega realmente a valer nada. Agora o ponto que você deve ter observado no gráfico que apareceu aqui na tela é que quem ganha dinheiro assim é só quem lança a criptomoeda. Quem tem liberdade para vendê-la depois que ela sobe bastante, não investidor de varejo, que é sempre a parte menos informada da história, que muitas vezes quando vê a criptomoeda listada na corretora na qual ele tem conta, o preço já está esticado. Então ele só serve de uma coisa nesse mercado, de liquidez para quem lançou a moeda. É isso que ele é, apenas um provedor de liquidez. Visto esse panorama geral de mercado e a explicação da queda, vamos agora para o segundo ponto desse vídeo, que é entender se a gente está realmente no final de ciclo ou se essa é uma oportunidade de comprar Bitcoin, principalmente ele, esperando que daqui a pouco ele bata uma nova máxima. Bom, primeiro analisando o sentimento de mercado, agora a gente está naquele campo de medo extremo. Eu particularmente prefiro comprar nessas condições ao invés de comprar na ponta da euforia. Era como o mercado estava se comportando desde a eleição do Trump. E se a gente olha o desenho nos gráficos, veja que esses períodos de consolidação no Bitcoin, onde ele ficou oscilando numa faixa de preço estreita, eles são bem comuns. A gente estava num período assim, antes das eleições, o Bitcoin oscilando ali entre 50 e poucos mil e 70 mil. Depois das eleições ele rompeu e a gente está oscilando numa faixa que fica ali em torno dos 100 e poucos mil dólares até os 90 mil dólares, agora caindo um pouco abaixo disso. Eu particularmente entendo que esses períodos de consolidação, eles são muito positivos para o Bitcoin, porque você tem espaço para que algumas métricas que estavam meio esgotadas, elas se arrefeçam. Um exemplo dessas métricas é o conhecido múltiplo de Mayer, que é simplesmente uma divisão do preço atual do Bitcoin pela sua média de preço dos últimos 200 dias. E por que isso é interessante? Porque no mercado, tanto cripto quanto no tradicional, diria até que na vida, na natureza, as coisas são assim, você não tem linhas retas indo para cima de maneira linear. Mesmo um ativo que ele vai subir bastante ao longo do tempo, ele tem um comportamento errático. Ele sobe, depois ele cai, depois ele sobe de novo, aí cai bastante, aí sobe muito. Então ele tem um comportamento de retorno às médias. E se a gente pega o preço do Bitcoin, coloca num gráfico, como vocês estão vendo na tela, e o múltiplo de Mayer na parte de baixo, ali em vermelho,
vermelho, laranja e verde, veja o seguinte, sempre que o múltiplo se afasta muito do preço da média dos 200 dias, fica lá acima de 2, de 3, ou seja, o preço muito maior do que a média, seria um período bom para venda. Quando ele fica dançando em torno da média, é um período ok. E abaixo da média seria um período muito bom para compra. E no momento, como que esse múltiplo está? Pegando a divisão do preço atual, ele está em 1,09. Nesse ciclo ele chegou a bater 1,5. Não acho que vai acontecer como em ciclos passados, de bater 3. Você pode até ver no gráfico, né, que ele foi batendo níveis cada vez menores, até porque o mercado vai conhecendo esse múltiplo, vai utilizando ele para definir se compra, se vende. Mas no momento a gente pode falar que o Bitcoin está somente uns 10% acima do preço de uma média de um período muito longo de 200 dias. Então eu vejo esse ponto como favorável à compra. Lógico que aqui eu não estou falando que o preço não vai cair mais. Pode ser que ele caia mais. Se ele fica, inclusive, abaixo de 1 no múltiplo de Mayer, eu acho bem mais favorável. Mas pode ser que isso não venha acontecer. E se a gente pega nomes conhecidos do mercado, como Michael Saylor, ele já aproveitou a queda. A MicroStrategy, a sua empresa, comprou mais 2 bilhões de Bitcoin e agora está acumulando quase 500 mil unidades dessa criptomoeda. Outra empresa que ficou famosa também por comprar Bitcoins, a Metaplanet, do Japão, que inicialmente era uma empresa do nicho de hotéis, também aproveitou a queda para comprar mais Bitcoins. Foram cerca de 135 Bitcoins comprados. Lembrando que essa empresa subiu mais de 4.000% ao longo do ano passado, depois que decidiu adotar esse, entre aspas, padrão Bitcoin. E historicamente não podemos falar que essa queda do Bitcoin, ela tá além daquilo que acontece normalmente num ciclo de alta. Porque, como eu já disse aqui, você não vai ver uma estrutura linear ali, totalmente reta, indo para cima sem nenhum tipo de oscilação. O Bitcoin, ele oscila, às vezes muito para cima, às vezes muito para baixo. Agora, historicamente, a gente nem pode falar que ele caiu muito. É simplesmente uma queda normal, que inclusive faz com que o topo desse ciclo possa ser mais alto que seria anteriormente quando a gente pega aquelas métricas de divisão do preço por média, ou outras como o MVRV e diversas outras que o investidor pode usar para avaliar o preço do Bitcoin. Eu particularmente aproveitei para comprar utilizando o app do BitBank, patrocinador aqui do canal, e eu aproveito inclusive para lembrar para você que quer abrir conta numa corretora nacional, que ao criar sua conta no BitBank utilizando o cupom PERINE30, depois dos primeiros R$300 de compra de um ativo, por exemplo, comprou 300 em Bitcoin, você ganha R$30 de volta. E um outro ponto muito interessante da plataforma é o cartão que eles têm de débito, que você usa na função crédito e que te dá cashback em criptomoedas. A sua escolha. Eu, por exemplo, deixei o meu em Bitcoin, sendo que esse cashback pode chegar até 10%. O meu atualmente está em 10%. Então, para quem quiser mais informações disso ou abrir sua conta, tem o link aqui na descrição. Lembrando, se você vai criar sua conta, use esse cupom PERINE30 para ter esse benefício de, ao comprar R$300 pela primeira vez, ganhar 30 de volta. E o último ponto aqui é falar das altcoins. Como eu mostrei, eu comprei Bitcoin, mas não comprei altcoins. Isso não quer dizer que elas não possam subir, que a gente não vai ter alt-season. Pode ser que isso aconteça. Se a gente pega em termos sazonais, o ano pós-halving era um ano em que as altcoins elas performavam melhor do que o Bitcoin. Agora, não é porque isso aconteceu nos ciclos passados que terá que acontecer nesse ciclo, até porque hoje o volume de altcoins é muito maior do que lá atrás. Se você entra naquele CoinMarketCap, atualmente existem quase 12 milhões de criptomoedas existentes. E o interessante é que em termos de dominância, uma única criptomoeda, o Bitcoin, representa 60% do volume total, mais ou menos isso. As outras são 40%. E se a gente exclui o Bitcoin da conta, coloca só essas outras, como você pode ver aqui nesse gráfico, enquanto o Bitcoin passou o seu all-time high e foi embora, e eu acredito que vai fazer outro, as altcoins não fizeram o mesmo tipo de movimento. Elas bateram no all-time high do ciclo anterior e começaram a cair. Pode ser que elas voltem a subir? Sim, isso pode acontecer. Mas o ponto não é só que elas tenham que subir, elas deveriam subir mais do que o Bitcoin. Porque ao investir em altcoins, você corre mais risco. E para correr mais risco, o racional seria ter mais retorno. E isso a gente só vai saber com o passar do tempo. Mas eu, por exemplo, estou muito mais em Bitcoin do que em qualquer outra posição. Na verdade, sempre estive. E no longo prazo, a gente sabe que se alguma coisa for ganhar valor desse mercado cripto, provavelmente será o Bitcoin. É muito difícil alguma performar no longo prazo melhor do que a primeira criptomoeda, a mais descentralizada, a mais adotada no mundo, e que pode ser que esse ano comece a ser adotada por governos para comporem suas reservas estratégicas. Vamos acompanhar.